onde vocês me digam. Uma regra para a letra N. Quem é que lembra uma regra da letra N? Uma regra. Hã? De N. Quem lembrar a regra para N, ganha 2 pontos na média. N. Diga aí, uma regra para a letra N. Tem 14 regras. Quem é que diz uma regra para a letra N aí? Faz falta, não? Por quê? Por que é que você tem regra para a letra N? É em qualquer situação, não? No início, nada. Você tem dúvida? Nada? O N eu tenho dúvida porque se opõe a quê? Ao N. Aí deixa eu dizer o que é que a gente fez lá, nesse ponto, sabido só nesse ponto. Você estava lá, eu tinha dúvida, eu quero ver quem é que até a 4ª série não aprendeu isso. Eu quero aprender a regra do N. O N que causa dúvida com quem? Com M. Nenhum de vocês vai lembrar a regra do N, não. São 14. Tenho certeza que não vai lembrar. Pode deduzir, agora lembrar não lembra não. Sabe por quê? Precisa? Não. Eu tenho uma oposição entre M e N. O caso de concorrência é esse. O caso de concorrência é esse. N e M. Aí eu digo, certo, eu estou na dúvida de N e M. Se eu tenho duas possibilidades, olha, se eu souber as regras do M, automaticamente eu sei utilizar o N, não sei não? Aí observe como é o princípio do brasileiro. A lei do menor esforço deve seguir sempre isso, né? O N tem 14 regras. O M tem 2. Agora, se eu souber a regra de uma, eu sei a do outro. O que é que a gente fez, sabiamente? Tirou a do M e pegou a do M. Eu quero ver quem é que esquece isso aqui. Todo mundo vai dizer que se usa M antes de P e B. Né? Tinha alguém que esquece essa regra? Esquece não, porque você aprendeu para a oposição, sabe onde queria usar. Sabe por que é que a gente não aprendeu as outras? Porque não continuaram nesse caminho. Começou a botar para decorar. Aí o resultado, eu vou lhe dizer o que é a lógica. M, pronto. Resolvi meu caso aqui. M eu uso antes de P ou B. Aí chega, sabe qual é o próximo conjunto de palavras que você estuda na escola? É a oposição entre J e G. Aí aqui o povo começa a subestimar a inteligência da gente. E o que é ruim, né? Porque a regra é uma coisa idiota e parece que o idiota é você quando está estudando aqui. E não é não, é a regra. Pronto, eu fui estudar essas coisas e depois você vai ver a falta de sentido que faz o processo. A primeira coisa que o cara faz, não, pronto, eu quero saber a origem das palavras, esquece da regra. Primeira coisa é J e G. Quando é que eu tenho que aprender J e G? Isso é quando é que eu tenho que aprender regra para o J ou para o G? Quando eles forem um caso de concorrência. Foneticamente eles se atrapalham. Aí eu pego as vogais A, E, I, O, U e coloco o J e o G. Tem situação que a fonética já vai resolver. Ó, o A me preocupa? Não. O E pode ser G e G. O O, Jó e Gó. Ju e Gu. Então, na realidade, só vai sobrar E e I. E ficam botando a gente para decorar. Se você olhar qualquer gramática, a primeira regra do J é qual? São 12 regras. A primeira regra do J, que é onde tem mais palavras. A gente quer aprender na quantidade, né? Usa-se J em palavras de origem indígena. Aí, para exemplificar lá, a primeira que vem é essa, ó. Jaca. Jiboia, né? Genipapo, que depois ganhou as duas possibilidades. Mas uma pessoa fala pra gente explicar que jaca se escreve com J porque é de origem indígena, é uma perda de tempo da porra, não é não? Perda de tempo. Qual é a outra possibilidade que tem pro J? O G. Se eu botar G aqui, vai ficar gaca. Aí vem, usa-se J, segunda regra. Palavra de origem francesa. Não tem uma que você precisa decorar. Ó, lantejoula, abajur, que é abajoú, né, de origem, bijuteria. Sabe por quê? Porque como tem ou U de origem francesa, não pode, se eu botar o G vai ficar abagu, né? Abagou. É outra regra inútil, né, para você. E minha decepção, as palavras de origem inglesa, escreve com J. Jeep, ó.
A gente sabe que é a transformação da marca, né? E você sabe que a gente queria copiar os ingleses de todo jeito. E a minha decepção, eu sempre digo, é essa palavrinha aqui. Eu não consegui ainda recuperar. É jegue. Jegue é de origem inglesa, né? Vem da palavra Jax. E eu fico revoltado, porque eu fico pensando que o jegue é uma coisa nossa, né? Não parece que foi roubado, né? Mas não se orgulhe não que o jegue é de origem inglesa. Agora você pode bater nos peitos com o jumento é nosso, né? Agora o jegue não é não. O jegue a gente importou, achando um pouco o jumento, ainda foi pegar jegue. Isso aqui acontece muito, você vê como tende a acontecer, né? A gente tinha muita palavra. O brasileiro tem um costume que é essa coisa do provincianismo, né? De você copiar quem está mandando no mundo. Você copia. Então, por exemplo, só para você ter ideia, a gente tinha palavras como você obcecar na regra. Dentro da regra, essa palavra era completamente irregular. Obcecação. Só que você tinha do inglês obsession, por exemplo, né? Aí a gente vai e traz uma palavra irregular, porque como era obsession, a gente faz obsessão. Aí você traz um caso de irregularidade para dentro da língua, né? O caso que eu digo que eu sempre assim, que eu mais me revolta é esse, se as pessoas escreverem isso nos banheiros. Pra você explicar a ortografia disso é complicado, né? Dizer tuar, por que isso aqui é tuar? Toalete, né? Eu sinceramente, eu sempre digo isso, quando eu vejo essa palavra eu só lembro de tolete, não parece tolete? Eu não sei porquê essa coisa, mas significar, quem falasse essa palavra estava em outra categoria. Resumindo, o J tem 12 regras e o G, 3 regras gerais. Aí você diz de 12 para 3, né? Esquece aqui, ó. E as terminações Gil, Gen e EG. Que é coisa que eu falei? Relógio, prodígio, sufrágio. Terminou em Gil, Gen e EG. A pessoa mais viagem que eu aprendi também lá na terceira série, que tem com G e com J, é porque tem o verbo viajar, princípio da conservação, que eles viajam. Isso não é prático, eu só estou usando como base. O que é que começa a ser prático? Isso aqui. A oposição entre S e Z. Aí começa o lado prático da coisa. Primeiro, por que é que eu estou botando S e Z, essa oposição? Porque pode ser uma oposição, o S e Z pode ser uma oposição entre do S para o C cedilha, não pode ser o S para o C cedilha ou do S para o SS. Então existe uma oposição clara que é o S com o som de Z, e isso é peculiar. O S só adquire som de Z em uma situação, é quando está entre vogais. Porque se você for olhar, isso é um princípio fonético também, se você fizer o som do S depois em casa aí, que agora vocês estão tendo, se eu fizer o som do S e do Z e fizer só o som do S, do Z, vai ter um deles que vibra, já notou? Qual é que vibra? O Z. Toda vogal é vibrante, A, E, I, O, toda vogal vibra. Aí o bichinho do S, né? Tem uma vogal de um lado, vogal do outro, o bichinho sofrendo no meio, vibrando de um lado, vibrando do outro, ele vibra também. Aí o som do S se transforma no som do Z. Como é o nome desse princípio? Da conservação. É melhor vibrar logo tudo, né? Acaba no processo que a gente chama de sonorização do S. Sonorização se transforma em Z. Então, na realidade, foi o S que adquiriu o som do Z. Então, a gente tem regra para qual dos dois? Para o Z. As regras do S são completamente artificiais. Usa-se essa em palavras de origem grega, né? Pronto, pegar algumas palavras de origem grega que vocês dominam. Os termos da área que você tem de biologia, mitose, meiose, frutose, glicose, pode pegar esses nomes todos, não sei com S, que são de origem grega, né? E aqui é que eu queria ajudar vocês. São duas regrinhas. Uma que as pessoas lembram no geral, que é quando você acrescenta ex ou exa na transformação de adjetivo em substantivo, real, realeza, pobre, pobreza, surdo, surdez. Essa aí as pessoas ainda lembram. E a outra é quando você acrescenta isar na transformação em verbo. Aí essa aqui eu vou falar para vocês, né? Essa regra do Z, quando eu tenho a transformação em verbo. Porque é uma regra, nenhuma tem exceção, nenhuma delas tem exceção. Então, quando estiver escrevendo, tenha esse cuidado. Se você acrescentou isar uma palavra,
Acrescentou usar uma palavra, não tenha dúvida, é com Z. Né? E ainda digo mais, você ainda pode pegar o sentido. O que é isar? É tornar, passar a ser. Então, ó, eu vou pegar aí, realizar, vou escrever a parte aqui. Eu vou botar realizar, daqui a pouco eu tenho que realizar. O que é que você faz primeiro? Então, eu vou tirar o isar. O que é que sobra? Real. Existe essa base aqui? Existe. O que é realizar? É tornar real. Então eu tenho real e acrescenta isar. Realizar, tornar real. Fragilizar, escreve, tira, fica frágil. Existe frágil. Fragilizar. Olha aí, o que fragilizar é tornar frágil. Vamos falar agora de questão de vestibular de concurso. Quando cai isso aqui, normalmente cai ligado a um conteúdo chamado de homônimos homófonos. Homônimos homófonos. E o campeão dos homônimos homófonos é quem? O campeão dos homônimos homófonos é seção. Olha o que é sistematicidade do processo. A primeira coisa que você faz é, por onde eu começo? Ora, você que está estudando as regras aí, você começaria a entender de qual dessas palavras? A primeira, a segunda ou a terceira? É incoerente eu só decorar aí o sentido de cada palavra. Eu estou aprendendo a regra para o C cedilha, né? Eu estou aprendendo a regra para o C cedilha. Se eu estou aprendendo a regra para o C cedilha, tudo que for do C cedilha eu vou tentar explicar. Espera aí, então, eu tenho seção aí. Algum é derivado de verbo. Qual é o verbo que pode ter associado isso aí? É o verbo ceder. Não, secção é seccionar, é derivado, né? Mas eu tenho o verbo ceder. Eita, já não pode ser com C cedilha. Por que não pode ser? Porque se fosse de verdade seria sedeção. Ora, se fosse derivado de verbo seria sedeção. Então vai ter que ser um seção com SS. Tá aqui o danado, né? De CD. Doação. Eita, se não tá na primeira regra, tem que estar na segunda. Aí eu vou aqui e digo, opa, vou testar. SE. Olha aí se dá para colocar. Qual é a mais conhecida? Setor. Aí que você pode colocar que a seção eleitoral é a ideia do setor. Por isso a ideia de divisão. A pessoa só decora, ó, mas eu estou na regra. Setor, seção. Dividir em setores, dividir em seções. Ora, se eu começo a pensar nisso aqui, eu começo. Espera aí, existe setor. Será que existe setivo? Setivo existe. E olha agora, assim como existe a palavra, existe corrupto. É só um exemplo, não existe a palavra, mas no Brasil não existe o fato não, viu? E corrupto, de corroer, corrupto e corrupto. Corrupto é a mesma coisa de corrupto. Você pode dizer corrupção ou corrupção, né? São dois fatos. Aí ó, pense agora se em seção existe alguma outra palavra associada aí. Seção, setor. A gente não usa a palavra septo, não, que também é registrada, mas a gente usa essa aqui, ó, septo. O que é o septo nasal? É uma das seções que o nariz tem, uma das seções, septo, né, nasal, cada seção. Então, esse septo aqui me ajuda a dizer de separação, de seção, de setor, cada um dos setores. E septivo teria também essa mesma lógica de a divisão que se faz em seções. Rapaz, ele tem um atitude septivo em sala de aula. Ele divide a sala de aula em seções, em grupos. É claro que você não é obrigado a decorar cada um dos sentidos, mas se você percebe o processo, percebe o que é que ele vai significar em cada estrutura. Seção. Eu tenho dois. Seção aqui de doação. Tenho três, né? Seção de doação. Setor de divisão. Se eu tenho três e marquei dois, já está marcado. Mas quem quiser saber, esse aqui é aquele da ideia de agrupamento ou de reunião. Sessão da tarde. Sessão da Câmara, sessão do Senado. Toda vez que eu falo sessão da tarde, eu só lembro de Lagoa Azul, não sei porquê, mas quando eu estava dormindo, quando eu acordava, estava lá o menino dentro da água. Ninguém como é disso? Sessão da União, que palavra? A de sessione, aí já é latina.
Por isso que já é da base, né? Dissecione. O que, claro que na origem não era com SS, né? Que é a grande... Era um S só. Vamos lá, gente. Isso aí é o funcionamento da nossa aula. Primeiro momento de bate-papo, tira dúvidas, depois rever, fazemos questões juntos e tiramos dúvidas novamente. Essa turma especificamente é do sábado, mas teremos uma turma na quarta-feira à noite, iniciando na terceira semana de fevereiro, tá certo?